Todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Filosofia Tomista. Desta vez houve um problema técnico durante a gravação da aula em direto, digamos assim, e portanto é má notícia para mim que tenho que voltar a gravar a aula, mas para quem segue de modo assíncrono é uma boa notícia porque terá um pouco mais de qualidade, talvez, um pouco mais de atenção. Então, continuamos no segundo módulo, desculpem, vamos agora para, se não me falha a memória, a 8ª aula e como sempre começamos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inefável Criador, que do tesouro da tua sabedoria designaste 3 hierarquias de anjos e as colocaste admiravelmente ordenadas acima do céu empíreo e distribuíste com a maior elegância as partes do universo, tu, que és chamado verdadeira fonte e princípio supereminente da luz e da sabedoria, digna-te a infundir um raio da tua claridade sobre as duplas trevas em que nasci, a do pecado e a da ignorância. Tu, que tornas as línguas dos mudos eloquentes, instrui a minha língua e infunde a graça da tua bênção nos meus lábios. Dá-me uma inteligência aguda, capacidade para reter, disciplina e facilidade para aprender, subtileza para interpretar, abundante graça para falar. Instrui o começo, dirige o progresso, completa o final. Tu que és verdadeiro Deus e homem, que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, exatamente, oitava aula, Filosofia e Ciências Particulares. O nome particulares vem de uma certa oposição à metafísica e à filosofia da natureza, que são as ciências, a metafísica de todo o ser e a filosofia da natureza de todo o ser mutável, por essência, portanto, todos os seres corpóreos. E depois temos a física que trata disto, a biologia que trata daquilo, a mineralogia que trata daquilo, felinologia que trata dos felinos, etc, etc. E vamos ver duas coisas. Primeiro, a distinção entre estas ciências, entre a filosofia e estas ciências, e, dado que são distintas, a relação que elas têm entre elas. Okay? E para vermos a distinção, isto é um foco de um ponto de contenda, de disputa entre tomistas e, portanto, vamos ver algumas propostas. A escola de Laval, vamos ver muito brevemente. Vamos ver sobretudo a do Maritain e do Woodbury e as objeções que a escola River Forest lhes coloca, e depois eu vou tentar oferecer uma solução que é minha, vale o que vale. Ok, então, distinção. Este tema é foco de controvérsia entre diferentes tomistas. Então, tudo o que vamos ver da Escola de Laval é esta frase. A Escola de Laval vem da Universidade de Laval, que é uma universidade do Canadá. Defende que a ciência contemporânea não é uma ciência em sentido aristotélico. Okay? Porquê? Porque uma ciência em sentido aristotélico tem de ter um grau de certeza, atingir um grau de certeza completo e não probabilístico. A ciência contemporânea, apesar da sua grande utilidade, do seu grande grau de probabilidade, ainda assim é probabilística e, portanto, não seria uma ciência em sentido aristotélico. Já a escola de River Forest, que vem dos Estados Unidos, de uma zona que se chama River Forest, defende que a ciência contemporânea é uma ciência, sim, em sentido aristotélico, e mais, é a mesma ciência da filosofia natural. Portanto, aquilo que o Aristóteles fazia quando escreveu os livros da física e aquilo que o Einstein está a fazer são ambos estão a trabalhar na área da ciência da natureza, ciência natural. É a mesma ciência, apesar de, em alguns pontos, o Einstein estar mais desenvolvido do que o Aristóteles e apesar de, em vários pontos, estarem a tratar de áreas diferentes ou de partes diferentes do método, a usarem partes diferentes do mesmo método e, portanto, chegarem a conclusões que são diferentes, mas não são contraditórias. Por exemplo, o Aristóteles está muito preocupado com as causas finais, que o Einstein não está, mas isso não se contradiz. Ok. E depois, a maioria da escolástica tardia defende que a ciência contemporânea, se for uma ciência em sentido aristotélico, ele não há acordo nisto, é distinta da filosofia natural. Uma posição muito influente foi a do Jacques Maritain, que é a mesma do padre Woodbury, cujo manual nós temos utilizado e, portanto, vamos dar alguma primazia aqui, e porque eu acho que é
que é importante. Vamos ver que eu não concordo plenamente, mas... E depois de vermos esta posição, vamos ver algumas críticas da escola River Forest e eu vou propor uma solução. Okay. Então, a escola River Forest, em inglês é esta expressão River Forest Thomism, okay? Tomismo de River Forest, é uma escola de tomismo. Não foi fundada pelo padre Aniceto Fernández Alonso, foi fundada pelo padre Kane, mas muito influenciada pelo padre Fernandes Alonso. Neste ponto em questão, a tese vem do padre Fernandes Alonso. E, portanto, há assim uns 5 grandes da escola de River Forest: o padre William Humbert Kane, o padre William Wallace, o padre James Weishaupt, o padre Raymond Nogar e o padre, quais é que eu já disse? O padre Benedict Ashley. Okay? São todos americanos e são todos da província de Saint Albert the Great, Santo Alberto Magno, que é a província central, okay? dos dominicanos nos Estados Unidos, para quem queira saber de geografia eclesiástica. O padre Fernandes Alonso não, é espanhol, já vamos ver a vida dele, mas ele influenciou sobretudo o padre Kane, que depois influenciou fundou o Liceu River Forest, onde estes tipos estudaram, e eles são o centro da escola River Forest, já estão todos mortos. O padre Benedict Ashley foi o último, mas já morreu há uns anos, mas continuam a ser muito influentes, sobretudo em tomismo feito em língua inglesa. E pronto, e o padre Fernandes Alonso, depois quem quiser põe pausa no vídeo e lê com calma, mas basicamente nasceu em 1895 em Espanha, morreu em 1981 em Roma, foi dominicano, como é evidente. Estudou em Corias e Salamanca, estudou não só filosofia e teologia, mas também na Universidade de Madrid ciências físicas, e depois ensinou ciência e filosofia da natureza em Espanha até 1932 e de 1932 a 1946 ensinou no Angélico, atual Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, na altura Colégio Internacional de São Tomás de Aquino. Ainda não era uma universidade. E a partir de 1946, assumiu diversos cargos importantes no governo da Ordem, incluindo 1962 a 1974 mestre-geral da Ordem, em cuja capacidade participou no Concílio Vaticano II. Okay. Não escreveu grandes tratados, deixou-nos um manual de cosmologia, mas a sua obra mais influente é, que está aqui, Ciências e Filosofia segundo Santo Alberto Magno. Okay. Agora, antes de entrar na controvérsia, alguns pontos de acordo quanto à relação entre filosofia e ciências contemporâneas, ciências experimentais, o que quisermos dizer. Então, filosofia e as ciências contemporâneas têm o mesmo objeto material, ou seja, são ciências da natureza. Estamos a falar, quando dizemos filosofia, estamos sempre a falar de filosofia natural ou de filosofia da natureza, não de ética, não de metafísica, não de poética, não de lógica. Okay? Nós já vimos em aulas passadas estas 5 ciências filosóficas. Aqui estamos sempre a falar de filosofia da natureza. É claro para todos os outros, para toda a gente, River Forest, Laval, Maritain, que a metafísica e a ciência contemporânea são coisas completamente diferentes, etc, etc. Então, agora vamos falar sobretudo de filosofia da natureza. Quando falarmos da relação entre filosofia e ciência contemporânea, aí sim vamos falar sobretudo de metafísica. Okay. Então, a filosofia da natureza e a ciência contemporânea têm o mesmo objeto material. Parte da ciência contemporânea é matemática, okay? Aplica a matemática à realidade e, portanto, pertence ao segundo grau de abstração. Nós já tínhamos falado dos graus de abstração. O primeiro grau são as coisas que existem na matéria e para eu as compreender preciso de matéria, mas já não têm as características individuais, isso está abstraído. Né? Portanto, quando eu passo de pensar desta mão e destes ossos para mãos e ossos, okay? Fiz um passo de abstração. O segundo grau de abstração ao qual pertence a matemática significa as coisas que, para eu as entender, não preciso de matéria, mas para elas existirem realmente precisam de matéria. Por exemplo, curvatura. Okay? Eu, para compreender uma curvatura ou para compreender 2, não preciso de matéria, mas para existir na realidade tem de haver alguma coisa que é 2. Okay.
Mas a parte da ciência contemporânea que não é matemática pertence ao primeiro grau de abstração, toda a gente concorda com isto. Depois, a ciência contemporânea obtém conhecimento real das essências. Quer a escola River Forest, quer Maritain, Padre Woodbury, concordam com isto. Okay? A escola de River Forest vai dizer é o mesmo da filosofia da natureza, portanto, claro que conhece as essências. O Maritain e o Padre Woodbury vão dizer que conhecem realmente as essências, mas de maneira indireta. Já vamos ver a proposta. Ok. Passamos à proposta, então. A tese em 3 pontos é esta. A filosofia da natureza e as ciências contemporâneas têm o mesmo objeto material. A filosofia e as ciências contemporâneas têm diferentes objetos formais quod, ou seja, aquilo que eu estou a conhecer no objeto. Eu tenho aqui uma esponjinha. O objeto material, eu estou a olhar para ele, não é? O objeto material da visão é a esponjinha, mas depois o objeto formal que eu vejo é a cor. Ok? Eu vejo tanto na esponjinha como no microfone. Okay? Nas duas coisas eu vejo cor. Isso sim é o objeto formal da visão, é aquilo que a visão por si mesma atinge. Portanto, o que está a dizer é que é a mesma coisa, são coisas diferentes, segundo o Maritain. Segundo o padre Fernandes Alonso é a mesma coisa, segundo o Maritain, o padre Woodbury, são coisas diferentes, que o meu intelecto atinge quando eu estou a fazer filosofia da natureza e é diferente de quando eu estou a fazer ciência contemporânea. A forma manifestada, ou seja, aquilo que é manifesto, que é manifestado nesta coisinha, pela filosofia, são as suas causas supremas e ontológicas, okay? Tal como o meu olho, o que vê aqui é a cor. Quando eu uso filosofia, o que eu estou a ver são, ver metaforicamente, claro, as causas supremas e ontológicas do ser, ontos, em grego, ontos. Já nas ciências experimentais, é a causa próxima e meramente empiriológica, ou seja, um ponto de partida para a previsão, parte dos sentidos, a partir do qual eu faço previsões certas, gerais certas. Okay. E, portanto, aquilo que eu estou é o mesmo objeto, é uma esponjinha, mas aquilo que eu estou a conhecer são coisas diferentes. Okay? A filosofia e as ciências contemporâneas têm diferentes objetos formais quod. Quod significa que, portanto, o objeto formal que é conhecido, quod significa através de. Okay? Aquilo através do qual eu vejo a cor, voltando ao exemplo da visão, é a luz. Okay? Então, o objeto formal quod da visão é a luz. O quod é a cor, o quod é a luz. Então, chamamos isto da forma manifestante em vez da forma manifestada. É a luz ontológica, ou seja, do ser, dos princípios da razão. A forma manifestante das ciências contemporâneas é a luz empiriológica dos princípios da razão. Okay? Portanto, o que eu vou ver são causas empiriológicas e, portanto, a luz é empiriológica. O que eu vou ver são causas ontológicas, então a luz é ontológica. Quando nós já tivemos aulas em que falamos disto, ok? Portanto, isto claro que só falamos uma vez, não há revisões, não há exercícios, mas de si estaria mais ou menos claro que se eu imaginar que tenho a luz, para além de conseguir ver as coisas com a luz natural, conseguiria ver também com uma luz ultravioleta e com a luz infravermelho, veria 3 coisas diferentes no mesmo objeto, ok? Usando sempre os meus olhos, que teria 3 capacidades diferentes. Não é o caso, os meus olhos só têm uma capacidade, mas o nosso intelecto consegue apreender várias coisas. Eu consigo aprender a forma redonda, como eu acabei de dizer, é uma consideração que pertence à matemática, posso fazer vários cálculos de qual é que é a área, tendo em conta o raio, ou coisas deste género. Isso pertence, o meu intelecto considera isto segundo uma luz matemática e depois o meu intelecto pode considerar isto segundo uma luz ontológica, que vai até às causas fundamentais do ser, ou uma luz empiriológica, que vai até aos fenómenos para ser capaz de fazer previsões. Okay. Explicando um bocadinho mais isto, a distinção na luz dos princípios da razão é o fundamento da divisão entre a filosofia natural e as ciências contemporâneas, ou seja, a distinção fundamental aqui é no quo,
okay? Que vai causar a diferença do quad, mas é o 3 que é fundamental, que causa o 2. Esta distinção entre luz empiriológica e luz ontológica explica-se desta maneira. Luz ontológica. Os princípios iluminam o modo de ser de um dado objeto, analisando-os, reduzindo-os até ao ser, definindo-o em termos de ser e indicando as suas razões de ser, as suas causas. E a luz empiriológica usa os princípios da razão meramente para classificar o que é experimentalmente observado e para, a partir daí, generalizar, formulando leis gerais das sequências observáveis nos fenómenos e, assim, indicando antecedentes invariáveis dos fenómenos, descobrindo as condições fenomenológicas de um fenómeno observado. Okay? Portanto, parte daquilo que é o fenómeno observado e, a partir daí, generaliza, faz previsões, formula leis gerais universais. Okay. O que é que está aqui de comum, não é? No ato científico, seja ele filosófico, que a filosofia é uma ciência, seja ele ciências contemporâneas, o ato científico é distinto do ato da experiência porque é exercitado sobre a luz dos princípios da razão. Se esta luz for restringida de tal modo a estar confinada apenas à ordem dos fenómenos observados, então esta luz tem um caráter meramente empiriológico, empírico. Okay? Conhecimento dos fenómenos observados para, a partir deles, fazer previsões universais. Se esta luz iluminar e mostrar os modos inobserváveis, ou seja, que não podem ser observados, ou a entidade ou realidade implicada pelos modos observáveis, porque, portanto, vamos além do observável, ou a entidade ou realidade implicada pelos fenómenos observados, e as razões do ser, as causas, e dos fenómenos observados, então tem um caráter ontológico. Okay? Estaria aqui a distinção entre as duas. Um exemplo daquilo que é um conhecimento ontológico ou dianoético, nous em grego pode querer dizer muitas coisas, aqui é a ideia da essência, okay? A essência da coisa que é aberta, dianoético, como em diálise, okay? Talvez seja um termo mais conhecido. Nós pegamos na essência e abrimos e percebemos as propriedades. Okay? Isto seria um raciocínio ontológico dianoético. Exemplo, sabendo a essência do triângulo, nós sabemos que ela tem estas propriedades. É uma figura cuja soma dos ângulos internos é igual a dois ângulos retos, 180 graus. É uma figura cuja área, é igual a metade do produto da base pela altura. É uma figura da qual cada vértice é tangente à circunferência de algum círculo. Okay? Agora, um raciocínio empiriológico ou então perinoético, temos outra vez noética, a essência, agora peri, anda à volta, como um perímetro, okay? Anda à volta. Nós temos esta substância, a prata, chamamos-lhe prata, mas ela é dúctil, ela é altamente maleável, é altamente polível, é um ótimo condutor térmico, derrete a 960,5 graus Celsius, ferve a 2000 graus Celsius, é sonoro. Okay? A partir destas considerações periféricas, okay, nós obtemos um conhecimento indireto da essência da prata, porque é a essência da prata que causa todas estas coisas. Okay. Outro exemplo, se nós perguntarmos a um filósofo para qual é a definição do homem, ele vai dizer animal racional. Se nós lhe perguntarmos o que é um animal, ele vai dizer que é um vivente sensível. Se nós lhe perguntarmos o que é que significa vivente, um vivente, ele vai dizer é um corpo capaz de se mover, ou que tem em si mesmo o princípio do seu movimento. Se lhe perguntarmos o que é mover, ele vai dizer atualizar uma potência, trazer algo da potência ao ato, etc. Mas depois, potência é o princípio pelo qual um ser pode ser aperfeiçoado, o princípio pelo qual é perfectível. E o ato é o princípio pelo qual o ser é perfeito. E a perfeição significa totalidade ou completude de ser. Portanto, o que o filósofo está a fazer nesta redução, homem, animal racional, vivente sensível, corpo capaz de se mover, capaz de trazer algo da potência ao ato, o que o filósofo está a fazer é reduzir, reconduzir o termo homem a ser. Okay? Explicar o que é o homem em termos de ser.
Já numa definição empiriológica, mais própria da ciência contemporânea, se nós formos perguntar a um antropólogo ou a um biólogo o que é o ser humano, ele não nos vai dizer estas coisas. Ele vai dizer alguma coisa como o homem é um mamífero da ordem dos primatas, e faço convite a todos para irem à Wikipédia, eu fiz isto, tenho que pesquisar humano e não homem, porque senão aparece só masculino, que é uma estupidez, mas está tudo bem. Humano é mamífero da ordem dos primatas, não é exatamente isto que diz, mas são coisas deste género. Se formos ver o que é um mamífero, é algo como um vertebrado caracterizado pela posse de glândulas que segregam leite. Depois o leite é definido em termos de cor, sabor, densidade, densidade média, isto é, componentes químicos, etc. Depois, e o que é o sabor, ou o que é a cor, ou o que é a densidade média? Tudo isto é reduzido a algum sentido, okay? O sabor, ou a visão, ou a medição também. E, portanto, o que temos aqui é uma redução já não ao ser em si mesmo, ao ser inteligível, mas ao ser observável, ao fenómeno. Okay? Pronto. Em suma, é isto que propõe o Maritain, o padre Woodbury. Qual é que é a grande crítica, as grandes críticas da escola de River Forest? Primeiro é que a distinção entre fenómeno e número é uma distinção kantiana. Nós não somos kantianos. Isso é uma via perigosa, distinguir entre a coisa em si e aquilo que pode ser observado e fazer um buraco demasiado grande. É perigoso, nós não queremos fazer isso. Depois, São Tomás nunca diferencia a filosofia natural de outras ciências da natureza. Terceiro, a distinção entre uma redução empiriológica e ontológica não constitui diversidade específica, porque a diversidade específica vem apenas da distinção entre graus de, ali diz imaterialidade, mas é abstração. Okay? A realidade é que o que está certo são graus de imaterialidade. O padre Fernandes Alonso defende no seu artigo é que são graus de abstração. São coisas diferentes, não vamos entrar por aí agora. 4. As ciências são especificadas pelo seu modo de definir e, portanto, uma ciência do ente móvel, que já vimos que é aquilo que é a filosofia da natureza, é una. Não faz sentido, como o Maritain propõe, embora não tenha dito aqui, distingui-la, dividi-la em duas ciências, uma do ente móvel e a outra do ente móvel, okay? Que é o que o Maritain propõe que nós entendamos quando ele diz uma ciência ontológica foca-se no ente dentro de ente móvel e a outra foca-se em móvel dentro de ente móvel, porque a mobilidade é um fenómeno, é percebida pelos fenómenos. A ênfase na dimensão ontológica confunde filosofia natural e metafísica, é outra crítica do padre Fernandes Alonso. Porquê? Porque se eu digo que a filosofia, para contrastar com a ciência contemporânea, digo que a filosofia natural tem uma luz ontológica, então a metafísica tem que luz? Tem a mesma luz, então são a mesma ciência. Depois, é simplesmente um facto que as ciências contemporâneas também reduzem ao ente. Portanto, no seu artigo, o padre Fernandes Alonso tem, não sei, 2 páginas de exemplos de casos em que a ciência contemporânea está a falar de causas reais, que portanto são causas, razões de ser, e reduzem ao ente. Ok, agora a minha proposta de solução é esta, em 2 teses. Uma que vai agradar ao lado do Maritain, outra que vai agradar ao lado do padre Fernandes Alonso. Existem pelo menos 2 espécies de ciência cujo objeto genérico é corpo natural. Okay? Maritain concorda com isto, porque ele acha que existem 2 ciências, a ciência natural ontológica e a ciência natural empiriológica. A ontológica é a filosofia, a empiriológica é a ciência contemporânea. A escola de River Forest não aceita isto. Mas, em favor da escola de River Forest e contra Maritain, a distinção entre filosofia natural e ciência contemporânea é parcialmente real e parcialmente convencional. É esta a minha proposta de solução. Então, quanto à primeira tese, há pelo menos 2 espécies de ciência cujo objeto genérico é corpo natural. Aqui está o argumento, eu vou já pôr inteiro, ok? Então, se 2 conhecimentos atingem
cognoscibilidades formais, objetos formais diversos, então são duas espécies de ciência diversas. Okay? Porquê? Porque o que define, o que distingue um sentido do outro é o tipo de sensível que ele atinge, formalmente falando. Okay? Portanto, a esponja, eu vejo a esponja e vejo o microfone. O facto de um ser preto e do outro ser branco não distingue a minha visão. Mas o facto de eu ver a cor, né, perceber-me a cor e de eu perceber a textura, apesar de ser o mesmo objeto, isso sim distingue. Okay? Formalmente são sensibilidades, sensações diferentes. A mesma coisa, já falámos há pouco do caso da matemática e do caso portanto, do segundo grau de abstração, do primeiro grau de abstração, é disto que estamos a falar. Se atinge duas dimensões formais diversas, então são duas espécies de conhecimento diverso. Okay? Notem aqui, nunca, em nenhum momento, estas distinções, estas conversas todas, são sobre uma divisão segundo objeto material. Ok, eu mostrei-lhe nisso, todos estamos de acordo com isso. Se eu quiser estudar só gatos, felinologia, maravilha. Se eu quiser estudar só minerais, mineralogia, maravilha. Se eu quero estudar seres vivos em geral, biologia, maravilha. Agora, isso é uma redução do objeto material, tal como eu posso usar a minha visão só para olhar para esponjas, ok? Ou só para olhar para coisas brancas. Mas isso não significa que eu tenho uma capacidade visual, um sentido, só para ver coisas brancas. Eu só o aplico a coisas brancas. Okay? Isso é uma distinção de objeto material. Eu posso usar o meu intelecto só para conhecer gatos. Okay? Mas isso é uma restrição de objeto material. Pronto. Existe, é um facto, que existe um conhecimento de uma coisa por redução aos princípios da essência. Chamamos a isso um conhecimento dianoético ou ontológico. Eu prefiro a palavra dianoético ontológico, já lá vamos. Existe, é um facto, um conhecimento de uma coisa por redução a fenómenos observáveis. Conhecimento parinoético. Estes tipos de conhecimento atingem cognoscibilidades formais diversas. Estes tipos de conhecimento têm como objeto genérico o corpo natural. Logo, há pelo menos duas espécies de ciência cujo objeto genérico é o corpo natural. Okay? Portanto, as premissas seguem-se logicamente da conclusão. A questão agora é se as premissas estão certas. A primeira é totalmente não controversa. A última também. A mais controversa é a quarta. A segunda e a terceira. Eu julgo que não há grande controvérsia. O Padre Fernandes Alonso, no seu artigo, gasta mais tempo a mostrar que isto não estabelece um tipo de cognoscibilidade diversa, que é esta premissa aqui, do que a negar que isto existe. Okay? Gasta mais tempo a dizer que isto não estabelece uma cognoscibilidade, um objeto formal diverso, e a dizer que a ciência contemporânea usa os dois. Gasta mais tempo nisso do que, de facto, a tentar mostrar que um dos dois não existe. Eu acho que isto não é controverso. Aliás, há bocado dei exemplos em que isto acontece. O que é controverso é que eles estabeleçam cognoscibilidades formais diversas. Portanto, atinjam objetos formais diversos. E, portanto, tem aqui um subargumento para isso. E eu sei que isto pode parecer confuso, cansativo, mas também é pela repetição do exercício filosófico que nós lá chegamos. E estava nos objetivos iniciais do curso, do módulo, adquirir, que o aluno possa adquirir a capacidade de raciocínio filosófico, porque vamos fazer isso. Portanto, acho que ainda não fizemos isto num grau tão elevado, mas pronto, não faz mal. Então, argumento para demonstrar que estes tipos de conhecimento atingem cognoscibilidades formais diversas. Primeiro, o conhecimento dianoético atinge a razão, o porquê, de coisas que o conhecimento parinoético atinge apenas o facto ou o que. Okay? Uma coisa é eu saber que se não beber morro, outra coisa é eu saber porquê, o porquê disso, a razão disso. Okay? São tipos de conhecimentos diversos, está muito bem estabelecido a distinção entre eles na lógica aristotélica tomista. Okay? Demonstrações propter quid, porquê, e demonstrações quia, demonstrações que, são dois tipos de raciocínio diversos. Ora,
isso é apenas possível, ou seja, que um tipo de conhecimento saiba o porquê daquilo que o outro sabe, apenas o que. Isto é apenas possível ou por uma mudança de objeto material ou por uma mudança de objeto formal, mas o conhecimento, entre o conhecimento dianoético ou perinoético não há mudança de objeto material, são ambos o objeto material é sempre o corpo natural, tudo que existe material. Logo, segue-se que há uma diferença no objeto formal, ou seja, eles atingem cognoscibilidades formais diversas. Okay? Está aqui o argumento que pretende mostrar a primeira parte. Eu disse que a minha solução tinha duas partes. A primeira é que há pelo menos duas espécies de ciência cujo objeto genérico é corpo natural, e repito, quando dizemos espécies de ciências, aquilo que estamos a dizer é: existem dois hábitos, duas virtudes intelectuais diferentes, cujo o objeto é o corpo natural. Uma atinge conhecimento dianoético, outra atinge conhecimento perinoético. É isto que estamos a dizer. A segunda parte era que a distinção entre filosofia natural e ciência contemporânea é parcialmente real e parcialmente convencional. É parcialmente convencional porquê? Porque a filosofia natural, contrariamente ao que o Maritain defende e como mostra o padre Fernandes Alonso, a filosofia da natureza utiliza tanto conhecimento perinoético ou empiriológico como conhecimento dianoético ou ontológico, e também, como mostra o padre Fernandes Alonso, a ciência contemporânea utiliza também ambos os tipos de conhecimento. Okay? E, portanto, a distinção entre a ciência contemporânea, neste sentido, é convencional. Okay? A distinção entre ambas deve-se a diferenças de foco no objeto material, diferenças de foco em partes diferentes do método. Okay? Que se explica por maneira histórica, por uma série de motivos que podemos tentar dar justificações e explicações para isto, mas o facto é que esta diferença é apenas convencional. Por outro lado, a distinção entre filosofia natural e ciência contemporânea é parcialmente real, neste sentido em que a filosofia da natureza utiliza apenas conhecimento dianoético e perinoético, mas a ciência contemporânea utiliza, para além desses, conhecimento matemático e conhecimento probabilístico. Portanto, o que é que eu quero dizer quando falo destas diferentes virtudes de conhecimento? Temos o mesmo objeto material, uma maçã, que é conhecido pelo intelecto do Sócrates de maneiras diferentes, através de uma virtude intelectual. Primeiro, através da potência da visão, da audição, etc. São sensações. Depois, tem aqui umas coisas intermédias, mas vamos saltar à frente, através da sua capacidade perinoética, depois da sua capacidade dianoética, depois da sua capacidade matemática. Dentro da matemática também existem várias, pelo menos duas. O padre Grete propôs uma terceira, mas eu não tenho opinião sobre isso. Depois metafísica, ok. Podemos pensar no pecado de Adão e Eva, venda maçã, uma série de considerações metafísicas e teológicas até que nós podemos fazer, e lógicas. Okay? Portanto, o mesmo objeto material é suscetível de diferentes considerações através de diferentes potências, a palavra certa é virtudes, capacidades do intelecto. Okay? E, portanto, a mesma ciência quanto ao objeto material, mineralogia, pode obter-se por uma virtude, um hábito perinoético, por uma virtude dianoética. Eu posso conhecer minerais a partir do facto dos minerais serem contingentes, que é algo que eu me apercebo ao nível da dianoética. Eu posso passar para a metafísica e chegar ao conhecimento de Deus, por exemplo. Okay? Portanto, o mesmo objeto material pode ser alcançado, considerado, atingido. Porquê? Porque a ciência é um conhecimento de alguma coisa através das suas causas. Então, aqui, quanto ao objeto material, no fundo muda o de. É um conhecimento de minerais, um conhecimento sobre minerais. No objeto formal, muda o por ou através das causas que estão a ser consideradas. Okay? E o motivo desta diferença
é que o nosso intelecto é imaterial e, portanto, as coisas estão proporcionadas ao intelecto conforme os seus graus de imaterialidade. Okay? E, portanto, é que aqui vamos dizer o primeiro grau, o mais baixo, ainda tem a matéria comum. Né? Como eu disse, já não tem esta mão, estes ossos, mas tem mãos e ossos e carne. Matéria comum, redutível a coisas observáveis. Estamos aí num nível bastante baixo de imaterialidade. Depois, a matéria continua a ser matéria comum, mas é redutível a essências. Estamos a um nível mais alto de imaterialidade. Outra maneira de dizer as observáveis, desculpem, que talvez fosse menos polémica, mas mais técnica e, portanto, implicaria mais discussão, seria que é redutível ao fenómeno da quantidade, ao fenómeno não, desculpem, ao acidente da quantidade, que é o primeiro acidente material, portanto, segue-se da matéria e é no qual os outros acidentes materiais estão. Mas, depois, ainda mais alto que redutível às essências, seria. Agora já só temos matéria inteligível, que é uma expressão um bocado estranha, porque não é matéria nenhuma, mas que os escolásticos usam para dizer a matemática. Okay? São coisas que eu precisam de matéria para existir, mas já não para serem compreendidos. Chamamos isto de matéria inteligível. Por metáfora, estamos por analogia. Com noção de espaço, chama-se geometria. Sem noção de espaço, chama-se aritmética. E depois chegamos ao terceiro nível de abstração. Isto aqui tem uns pontos de interrogação, porque alguns tomistas propõem que seja algo distinto tipo um quarto nível de abstração. É a proposta, por exemplo, do cardeal Tomás de Vio, cujo nome conhecido é Caetano, desculpem, cardeal Caetano. Já o Frei João de São Tomás, outro tomista muito importante, considera que faz parte do terceiro grau de abstração, portanto. Okay? Temos cada vez graus mais elevados. E, portanto, cada vez proporções mais ou menos elevadas para com o nosso intelecto. Okay? Portanto, resumindo num slide em figurinha, a proposta é esta. Temos a ciência contemporânea, que inclui é uma amálgama, é uma prática humana que inclui a matemática, a dianoética e a perinoética. Okay? Inclui outras coisas também, ou seja, não há problema em incluir várias coisas, no sentido em que depois, quando o cientista vai escrever o artigo, também vai usar gramática. Okay? E se ele não souber gramática, não vai conseguir fazer ciência. Portanto, não há problema em que na mesma atividade humana nós utilizemos vários sentidos. Okay? As pessoas não têm uma capacidade para jogar futebol, têm uma capacidade para correr, uma capacidade para saltar, uma capacidade para marcar golos. Okay? Portanto, para a mesma atividade, ciência contemporânea, existem várias virtudes necessárias. Para além destes conhecimentos, que são sim ciências em sentido aristotélico, teremos uma dimensão dialética probabilística que estende este conhecimento perinoético e dianoético e matemático e o leva ao campo da hipótese. Já a filosofia natural tem só aqueles dois, dianoético e perinoético, e eu diria, não tenho um argumento para isto, é uma intuição apenas de que tendencialmente a filosofia da natureza vai englobar menos e menos a perinoética e deixar isso para o campo da ciência contemporânea e mais a usar apenas a dianoética. Okay? E isto continua a ser convencional e por motivos históricos. Okay? Que nós, os filósofos, passamos a bola desse domínio para os cientistas contemporâneos, que fazem muito bem. Okay? Pronto. Agora, como é que se respondem às objeções da escola de River Forest, da escola do padre Fernandes Alonso? Eu não inventei nenhuma objeção, estão todas tiradas do seu artigo que eu mencionei. Primeiro era que a distinção de fenómeno e número é kantiana. A isso responde-se dizendo simplesmente, na verdade são vocábulos gregos, okay? Bem anteriores a Kant, e aparecem aqui apenas como emprestados. Facilmente nós diríamos, em vez de fenómeno, primeiro que eu saiba, o Maritain não usa número, usa fenómeno. Diríamos facilmente sensível e inteligível, aparente e fundamental, este género de coisas. Okay. Depois, São Tomás nunca diferencia a filosofia natural de outras ciências. O Maritain diz que São Tomás, é verdade, nunca faz isto, não nos diz outras ciências da natureza que não a filosofia natural, mas, diz o Maritain, a perinoética, ou o conhecimento empiriológico, estava tão pouco desenvolvido no tempo de São Tomás
que ele não poderia ter consciência dele. E, portanto, vários River Forest, da escola de River Forest, não gostam da proposta precisamente pelo Maritain estar a implicar que São Tomás estaria errado ou não teria conhecimento de uma coisa. O que, como diz Santo Alberto Magno, quanto a Aristóteles, a não ser que eu achasse que o Aristóteles era Deus, eu sei que o Aristóteles pode errar. Okay? Portanto, o facto de São Tomás não dizer uma coisa não significa que ela não possa ser verdade. Mas a verdade factual, histórica, é que São Tomás nunca nomeia outras ciências teóricas, nomeia várias ciências práticas dentro do mesmo grau de abstração. A medicina, por exemplo, okay? São todas práticas as que ele nomeia, a medicina, e portanto a escola de River Forest ignora isso porque elas são práticas e portanto são evidentemente outras ciências. A minha opinião é que o facto de elas serem práticas é completamente irrelevante, porque o argumento de São Tomás para as diferenciar é que elas obtêm objetos formais diversos. E, portanto, é o objeto formal da medicina é o corpo enquanto curável, e o objeto formal da filosofia da natureza é o corpo enquanto móvel, e, portanto, portanto são objetos formais diversos e, portanto, são ciências diferentes. Mas o facto, outro facto, é que São Tomás, no seu comentário a Aristóteles, à lógica de Aristóteles, aos analíticos posteriores, primeiro livro, capítulo, lição 44, se não falha a memória, defende explicitamente que dentro do primeiro grau de abstração existem diversas formalidades que distinguem especificamente várias ciências. Okay? Portanto, ele depois não nomeia nenhuma, mas diz que existe. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer, voltando aqui, esta coisa aqui, ok? Dentro do primeiro grau, o que São Tomás está a dizer é que dentro do primeiro grau de abstração existem diversos graus de imaterialidade. Ele não usa a expressão graus de imaterialidade, ele usa a expressão cognoscibilidades formais, qualquer coisa assim do género. Não diz quais é que são. Ok. Vou voltar para a frente. Ok. Depois, a distinção entre redução empiriológica e ontológica não constitui diversidade específica. A resposta a essa objeção já ficou clara. Aquele argumento secundário era precisamente para mostrar que constitui sim. As ciências são especificadas pelo seu modo de definir e, portanto, falar de ente móvel e de ente móvel, né, com uma ênfase em ente imóvel, não faz sentido. Eu aceito isso, acho que se deve rejeitar esta linguagem. A ênfase na dimensão ontológica confunde a filosofia naturalmente a física. Eu aceito isso, acho que se deve rejeitar essa linguagem e usar antes dianoético e perinoético ou outra coisa qualquer, mas não a palavra ontológica, porque se a luz dos princípios fosse ontológica, significaria que é a mesma da metafísica, ok? Que não é, que nós não achamos que é, que o Maritain também não acha que é, portanto, não, acho que ele não teria grande problema em arranjar outra palavra para isto. E depois a última objeção é simplesmente um facto que as ciências contemporâneas também reduzem ao ente, portanto também têm conhecimento ontológico ou dianoético, e a resposta também ficou clara. Sim, tem. A diferença entre filosofia da natureza e ciências contemporâneas é puramente convencional, existe, é convencional. A ciência contemporânea tende mais para a perinoética, a filosofia da natureza tende mais para a dianoética, mas ambas usam os dois. Pronto. E esta é a minha proposta. Agora, 44 minutos depois, vamos para a relação entre filosofia e ciências particulares, que eu vou voar através disto. Primeiro, a filosofia julga as ciências particulares. Okay? É preciso ver, primeiro, que cada ciência é autónoma. Portanto, quando a física determina uma conclusão, o filósofo nem o biólogo, nem ninguém. Não. Se foi determinado, foi determinado. A ciência tem a sua autonomia. Portanto, ninguém pode negar uma verdade estabelecida por uma ciência, porque a verdade não contradiz a verdade. Okay? A realidade não se contradiz a si mesma. Tal como vimos, julgo que na última aula, ou talvez há 2 atrás, se a minha visão diz que o copo dentro...
a vareta dentro da água está partida e o meu tato diz que não está partida, eu percebo que tem de haver um erro, mas não pode haver contradição no real. Okay? E é quando existe essa contradição que nós percebemos que há um erro, okay? De uma das partes. Pode ser o filósofo, o metafísico, pode ser o cientista no laboratório. Mesmo quando o cientista não passa para lá do seu domínio, quando o cientista passa para lá do seu domínio, é evidente que pode ser corrigido por alguém que está para lá desse domínio. Okay? Portanto, a questão aqui são sempre as virtudes do intelecto e não a pessoa em si. Quando o Richard Dawkins começa a dizer que Deus não existe porque sei lá o quê, valha-me Deus, ele está a ir para lá do seu domínio. Okay? Está a armar-se em filosofia não sabe nada, mais valia estar calado, é como se eu começasse a falar da evolução das espécies. Pronto. Mas mesmo quando o cientista não faz isso, continua no seu domínio e, portanto, pode refletir e corrigir-se a si mesmo, a filosofia também o pode julgar caso o seu ensinamento contradiga uma verdade estabelecida pela filosofia. Okay? Portanto, a metafísica, que é mais elevada à ciência natural, pode julgar todas as ciências naturais. A questão aqui, vejam, não é o metafísico julgar o cientista. Isto é sempre importante sublinhar. A questão aqui é uma ciência julgar a outra. Não sou eu que sou filósofo que agora vou julgar o que o Einstein fez, okay? Que era cientista. A questão aqui é a virtude intelectual de conhecer a realidade material é uma virtude inferior e, portanto, se ao exercitá-la eu atingi um erro, é pelo exercício posso corrigir esse erro, a perceber-me e determinar esse erro, corrigi-lo, ou pelo exercício da ciência superior, pela própria virtude, ou pelo exercício da ciência superior. Okay? Pelo contrário, quando a filosofia chega a uma conclusão que contradiz uma verdade estabelecida por uma ciência experimental, ou seja, quando é o filósofo a errar, é o ofício da filosofia determinar qual é que é o problema, encontrar o erro nos seus próprios processos. Okay? A ciência experimental não pode julgar a filosofia. Claro, pode ser o Joãozinho, que é químico, a queixar-se da estupidez que o Hegel disse. Okay? Mas o Joãozinho não faz isso na medida em que é químico. Ele faz isso na medida em que exercita a sua virtude metafísica. Okay? Que todos temos. Se eu exercito, ou melhor, todos a podemos ter. Se eu exercito mais, tenho mais. Se eu exercito menos, tenho menos. Okay? Mas se o Hegel diz uma coisa estúpida e o Joãozinho diz, não, desculpa, mas isso contradiz completamente as leis da física que estão bem estabelecidas, não há um erro nas leis da física. Quando o Joãozinho faz esta comparação daquilo que o Hegel diz no domínio da metafísica com a validade e a confirmação daquilo que disse, este raciocínio já não pertence à ciência. Okay? Portanto, é recorrendo à sua metafísica que o Joãozinho está a dizer isto. Okay. Okay. Depois, agora como é que estas coisas se subalternam? Quanto à definição, todas as ciências, incluindo as ciências contemporâneas, mas também a ética, também a filosofia da natureza, também a poética, também a lógica, são subalternas à metafísica quanto à definição. Ou seja, a metafísica é a ciência mais elevada na ordem natural, claro que é ultrapassada pela teologia na ordem sobrenatural, e, portanto, pertence à metafísica ocupar, quanto a todas as outras ciências naturais, o ofício de ciência diretiva. Não porque dirige, porque pega na mão e faz e leva, né, o cientista, faz com que o cientista faça o seu trabalho. Não. Sem fazer metafísica, o cientista é capaz de atingir o seu fim. Portanto, não dirige nesse sentido, mas determina, diz, é ali o fim. É isto que tu tens de estudar. Okay? Portanto, é diretriz diretiva neste sentido, em que aponta ao fim, não em que conduz, ou não é motiva. Seria aqui, é diretiva, aponta a direção, mas não é motiva, não move. Se é emotivo ou não, depende se o cientista é emotivo ou não. Estou a brincar. Outras palavras, determina o objeto e, por consequência, a natureza e, por consequência, a ordem existente entre as várias ciências, ou seja, classifica-as. Isto pertence à metafísica. O Joãozinho, que é físico, pode fazer isto, mas fala na medida em que é metafísico.
Para compreender isto, é útil comparar São Tomás e Descartes e Auguste Comte. Descartes, pai da estupidez, desculpem, da filosofia moderna, era isso que eu queria dizer. Estou a brincar, minha esposa não está aqui, eu posso dizer estas coisas. E o Comte, pai também da estupidez contemporânea, do positivismo. Então, diz São Tomás, a metafísica é, ou melhor, não é uma citação, mas a metafísica é a rainha e as outras ciências são súbditas. Diz Descartes que o Descartes o que faz é que colapsa só há uma ciência, a metafísica é uma rainha, mas não tem súbditos, e o Comte não aceita, pelo seu positivismo, não aceita as coisas imateriais e, portanto, não aceita a essência da metafísica e, portanto, as outras ciências não têm a rainha. Segundo o tomismo, há uma ordem essencial entre as ciências, okay? Ou seja, as ciências são subordinadas a uma primeira e suprema, que tem o ofício de ordenar as outras, e as outras são coordenadas entre elas. Okay? Portanto, temos uma mais elevada. Isto vem da essência da ordem. Okay? A ordem é uma disposição ou um arranjo de muitos, segundo o antes e o depois, com referência a um primeiro. Portanto, se eu não tiver muitos, não posso ter ordem. Os muitos que estão coordenados. Se eu não tiver um mais elevado que subalterna os outros, também não posso ter ordem. Portanto, estamos numa aula, vamos imaginar 10 alunos e um professor. Os alunos estão coordenados entre si e estão subordinados ao professor. Okay? Então, e portanto temos aí uma disposição ao arranjo de muitos, segundo um antes e depois, em referência a um que é primeiro. Okay. A doutrina tomista, neste ponto, isto é uma aplicação do princípio que não existe coordenação sem subordinação. As coisas não podem estar coordenadas se não forem ditas em referência a um primeiro. E, portanto, se as coisas estão coordenadas, significa que estão também subordinadas. Okay. E, portanto, Auguste Comte impossibilita realmente a ordem entre as ciências. Porquê? Porque tira o primeiro, e ter um primeiro pertence à essência da ordem, e, portanto, minimiza a unidade das ciências até o ponto em que já não há unidade, já não estão unidas, já não podem estar coordenadas. Ele não quer fazer isto, não é? Isto são as consequências lógicas, as implicações do que faz. Descartes impossibilita também a ordem entre as ciências, excluindo os muitos, que é a essência da ordem, ou seja, ele exagera a unidade ao ponto de ter uma unidade já não de ordem, as coisas são umas porque estão ordenadas, tal como um país é um porque está ordenado, tal como uma escola é uma porque está ordenada, tal como um exército é um porque está ordenado, mas sim uma unidade de identidade, de ser o mesmo. São Tomás preserva o justo equilíbrio, não declara demasiada unidade, nem exagera a multiplicidade. E, portanto, afirmou uma unidade de ordem. Passamos da definição aos princípios, uma subalternação quanto aos princípios. Portanto, tínhamos falado numa aula passada como é que as ciências se subalternam umas às outras e agora estamos a aplicar. Quanto aos princípios, as ciências particulares são subalternas simplesmente, mas impropriamente, quanto aos princípios, à metafísica. Já vai ficar claro o que é que isto quer dizer. Os princípios de todas as outras ciências são dependentes dos princípios da metafísica, portanto, todas as ciências são subalternas simplesmente, mas impropriamente, quanto aos princípios da metafísica, na medida em que os princípios da física, por exemplo, são contrações dos princípios da metafísica. E não podem ser verdadeiros a menos que os princípios da metafísica sejam verdadeiros. Os princípios das outras ciências não são diretamente dependentes dos princípios da metafísica. Já vamos ver a diferença entre uma dependência direta e indireta. Tal como uma conclusão seria diretamente dependente das suas premissas, antes são eles mesmos autoevidentes. Okay? Portanto, não é que o físico tem que primeiro pegar nos princípios da metafísica e demonstrar, a partir daí, deduzir os princípios da física ou os princípios da biologia. Tem princípios que, na sua maioria, são autoevidentes por si mesmos e, portanto, carregam convicção e evidência em si mesmos. E, portanto, por isso é que vai ser uma dependência imprópria, indireta. Okay? Por isso é que são dependentes indiretamente. Já lá vamos.
são indiretamente dependentes dos princípios da metafísica e podem ser reconduzidos a eles. É através desta recondução que aos princípios da metafísica que se defendem. Portanto, se alguém negar um princípio da física, deve-se ir à metafísica para o estabelecer, okay? De tal modo que o ofício da metafísica é defender os princípios das outras ciências. Então, nota, encontramos dois tipos de dependência. A primeira é indireta, que é o tipo de dependência que temos aqui. A primeira não é verdade, a não ser que a segunda seja verdade. Exemplo, não é verdade que o caderno da Sofia tenha 4 lados, a menos que seja verdade que o caderno da Sofia é retangular. Okay? Eu não preciso de ver o caderno da Sofia, não preciso. A dependência aqui não é de conhecimento. Okay? A dependência aqui é de existência. Não pode ser verdade que uma coisa não é verdadeira e falsa ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto, no mesmo sentido, a não ser que seja verdade, desculpem, não pode ser verdade que a água não pode estar ao mesmo tempo e no mesmo sentido quente e fria, a não ser que seja verdade que uma coisa não pode estar ao mesmo tempo, uma coisa é o seu contrário, ao mesmo tempo no mesmo sentido. Okay? Isto é uma dependência a nível de causa e, portanto, é indireta. Mas eu posso saber que a água não está quente e fria ao mesmo tempo sem saber o princípio de não contradição metafísico. Okay? O segundo tipo de dependência é a primeira não é conhecida, a não ser que a segunda seja pré-conhecida. E a isto chamamos de dependência direta. O direto e o indireto é porque o conhecimento dá-se no intelecto e, portanto, dá-se diretamente no intelecto. No meu intelecto, para saber uma, preciso de saber a outra. Okay? Ou então é indireta. Eu posso saber esta diretamente, mas ela depende daquela. Okay? Um exemplo de uma coisa não é conhecida, a não ser que outra seja conhecida. Eu não posso saber que a Sofia vai fazer 15 anos se eu não souber que a Sofia tem 14 anos, por exemplo. Alguma coisa do género. Ora, os princípios das outras ciências dependem dos princípios da metafísica apenas da primeira maneira. Portanto, os cientistas, os físicos, não têm, ou os biólogos, ou os mineralólogos, ou os felinólogos, ou o que for, não precisam de saber os princípios da metafísica para fazer a sua ciência. Mas Descartes ensinava que eles dependem de ambas as maneiras, de tal modo que as ciências inferiores seriam apenas partes da metafísica. Ok, vamos passar aqui à frente. O Comte não haveria dependência absolutamente nenhuma quanto à metafísica, porque a metafísica não existe. A doutrina tomista é que os outros princípios não podem ser deduzidos a partir dos princípios de não contradição, nem provados ostensivamente a partir dele. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, a partir do princípio de não contradição, desculpem, do princípio de causalidade e do princípio e do facto de existir movimento, eu posso deduzir, eu posso mostrar ostensivamente que Deus existe. Ok? Mas eu não posso demonstrar ostensivamente, partindo do princípio de não contradição, que o princípio de causalidade é verdadeiro. Não posso fazer isso. Os princípios podem ser provados, sim, defensivamente ou indiretamente, por redução. Uma coisa é eu pegar no princípio de não contradição e deduzir coisas, tirar implicações daí. Outra coisa é eu pegar nesta coisa, o princípio de causalidade, e ver, se ele for falso, isto implica uma negação. Implica a negação do princípio de não contradição. Okay? Isto é que é provar uma coisa defensivamente e não ostensivamente. Okay? Isto são termos técnicos, tanto que depois os tratados de metafísica escolásticos muitas vezes dividem-se em metafísica ostensiva e metafísica defensiva. A defensiva defendem-se os princípios por redução ao princípio de não contradição, a ostensiva deduzem-se coisas a partir desses princípios. Exemplo de redução ao princípio de não contradição. Eu pego no princípio de causalidade, aquilo que existe, todas as coisas contingentes precisam de uma causa para existir, e se eu negar isto, eu estou a dizer que uma coisa existe, é contingente, mas não precisa de causa para existir, mas uma coisa ser contingente significa que só pode existir se vier de outra, que não tenha em si mesma a razão da sua existência. E, portanto, ao negar o princípio de causalidade, eu tenho uma contradição.
Estou a dizer que a coisa é contingente. Outra coisa seria dizer que todas as coisas são necessárias. Okay? Não, isso não é negar o princípio de causalidade. Negar o princípio de causalidade é dizer que uma coisa é contingente e ainda assim não precisa de uma causa. Ok. Subalternação quanto ao fim, muito simplesmente, significa quando uma ciência, o fim de uma ciência serve o fim de outra ciência. Exemplo, a ciência económica serve o fim da ciência política, a ciência militar serve o fim da ciência política, a ciência equestre servia, não sei se ainda serve, o fim da ciência militar. Okay? Portanto, temos uma subalternação quanto ao fim. Todas as ciências especulativas são subalternas à metafísica, que é uma ciência superior. Okay? Quer dizer que é superior, já falámos disto noutros encontros, noutras aulas. Significa a ciência diz superior ou inferior consoante o seu objeto. Se o seu objeto é superior, a ciência é superior. Se o seu objeto é inferior, a ciência é inferior. Portanto, o estudo do ser enquanto ser é superior ao estudo do ente móvel. Okay? É superior ao estudo da redução do ente móvel a causas dianoéticas, que por si já é superior à redução do ente móvel a causas perinoéticas, okay? Que por si já é superior às simples sensações, que também são formas de conhecimento. Depois a metafísica é inferior e serva da teologia, que tem um objeto superior, Deus. Okay. Okay. E este serviço das ciências experimentais à filosofia vê-se destas 4 maneiras. As ciências experimentais fornecem ilustrações aptas dos princípios e conclusões da filosofia, em muitos casos confirmam as conclusões da filosofia, trazem matéria factual sobre a qual a filosofia pode irradiar a sua luz e trazem resultados que a filosofia pode usar para refutar objeções tiradas de afirmações das ciências experimentais. Okay. Portanto, segue-se isto que o filósofo, eu deveria estudar mais ciência contemporânea. Ok, então a filosofia julga as conclusões das ciências experimentais, mas a metafísica determina o sujeito das ciências experimentais, fornece os princípios das ciências experimentais, e as ciências experimentais servem o fim da filosofia, da metafísica. Por fim, último título, a filosofia não se baseia na ciência experimental. Nós tínhamos visto que a filosofia se baseia materialmente na experiência dos sentidos. Okay? E aqui estamos a falar, sobretudo, quando dizemos ciência experimental, daquela parte dialética, probabilística da ciência. Okay? Porquê? Porque a outra apresenta evidências e, portanto, a filosofia baseia-se nas evidências. Tal como nós vimos na última aula ou há 2 aulas atrás, ou quando foi no senso comum, a filosofia não se baseia no senso comum dogmaticamente, mas porque o senso comum apresenta evidências daquilo que diz. Nesse sentido, na medida em que a ciência pode apresentar evidências daquilo que diz, então a filosofia baseia-se nele. No caso da parte da ciência que é probabilística, então a filosofia não se baseia nessa parte. Okay. Baseia-se materialmente na experiência dos sentidos. Exemplo, a partir do movimento, nós demonstramos a existência de Deus. Ora, o filósofo não deve basear as suas conclusões nas afirmações da ciência experimental desse modo, porque em muitos casos, a questão é precisamente esta, na probabilística, nunca são certas, ou seja, são sempre probabilísticas, e em muitos casos, como mostra a história da ciência, não estavam certas, mas requerem uma constante revisão e modificação. E, portanto, São Tomás recusou construir uma doutrina filosófica sobre, por exemplo, a astronomia, a que ele chamaria a astrologia do seu tempo, e tomou um método similar contra a física. A filosofia deve manter-se livre das hipóteses e teorias das ciências experimentais probabilísticas e deve basear-se nos seus próprios princípios e nos testemunhos absolutamente certos, apesar de terem de ser tomados criticamente, como vimos, na aula em que falámos sobre a relação entre filosofia e experiência sensível, deve basear-se no testemunho certo dos sentidos. Ok. Vamos passar esta à frente. Se alguém quiser ler, pode fazer pausa no vídeo e ler. Não perde nada. Mas a hora já vai adiantar. Segue-se que uma filosofia genuína, porque não se baseia na ciência experimental e, portanto, não vai mudar com a areia movediça da ciência experimental, não tem medo dos avanços da ciência experimental, mas agradece esse processo. A filosofia nunca é escrava da ciência experimental. Assim, se os filósofos foram verdadeiros
para com o ofício e a sua vocação, nunca há perigo algum de um conflito genuíno. Okay. E aqui vemos a posição de São Tomás, que é a filosofia livre da ciência experimental. A posição de, claro que Padre Woodbury diz a posição de São Tomás, claro que isto é a posição tomista, embora São Tomás também fosse claro em dizer que algumas áreas do saber nós não temos certeza, okay? Ele diz que há várias explicações para o mesmo fenómeno, já na filosofia da natureza não. Portanto, tanto a filosofia como, portanto, para o tomista, a filosofia é livre da ciência experimental, mas usa, como uma senhora usa os seus servos, como um artesão usa os instrumentos, tal como vimos anteriormente. E, portanto, nunca, segundo a filosofia, elas nunca estão em contradição, devem ser encorajadas. Um erro comum é achar que a filosofia é escrava da ciência experimental do período em que foi elaborada e, portanto, se a ciência experimental avança, uma das duas deve ser rejeitada. Os escolásticos decadentes achavam que era a ciência contemporânea que devia ser desencorajada e muitos cientistas experimentalistas contemporâneos acham que é preciso desencorajar e rejeitar a filosofia porque ela estava casada aos sistemas antigos. Ok, chegamos ao fim. Como sempre, tem aqui mais alguns materiais. Parágrafo 25 do Manual de Introdução à Filosofia do Jacques Maritain, para um aprofundamento ligeiro. Os parágrafos 93 e 98 do Manual do Padre Woodbury foram usados na preparação desta aula. E como já tem sido o caso, tem vindo a ser o caso, deixo-vos aqui estes dois manuais completos, em latim, portanto é útil para quem for, de manuais mais aprofundados. Este aqui da Ipsa Filosofia é só sobre o que é filosofia, e tem, não sei, umas 1000 páginas, alguma coisa assim. Portanto, é de facto um aprofundamento, e este é um curso de filosofia que inclui as várias áreas da filosofia, e não é só sobre o que é a filosofia. Ok. Está aqui outra vez, portanto, vimos a distinção entre estas ciências, entre filosofia e ciência contemporânea, a proposta muito brevemente da Escola de Laval, River Forest, Maritain Woodbury e a minha tentativa de solução, e depois como é que a filosofia julga as ciências particulares, como é que as ciências particulares são subalternas quanto à definição, quanto aos princípios, e não está aqui, mas devia estar, quanto aos fins, à metafísica, e depois que a filosofia não se baseia, não está casada a um sistema de ciência experimental concreto. Alguns links úteis, se não seguem o podcast Paleotomista, pode-vos interessar. Agora estamos numa série chamada De Sacra Doctrina, sobre a teologia. Depois, se querem seguir este curso de Filosofia Tomista, e não estão no grupo WhatsApp, é sempre bom estar. Desculpem, este é aqui, Introdução a São Tomás. Aliás, tenho que mudar o nome, que agora é Introdução à Filosofia, mas é o mesmo grupo WhatsApp. E o grupo de Iniciativas Tomistas é genérico para receber atualizações sobre iniciativas tomistas que se passem em Portugal. Se quiserem fazer uma doação para ajudar a melhorar a qualidade do podcast, pode ajudar para a qualidade de áudio, a qualidade de vídeo, subscrever plataformas online, comprar livros e outros materiais, estão à vontade, têm aqui os dados. E pronto. Não há perguntas e respostas online, mas se quiserem deixar nos comentários, estão sempre à vontade. Eu, à medida do possível, vou tentando responder. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em sua mãe, Maria Santíssima.